Okay, I think we can start now. Podemos devagarzinho ir começando. Boa noite a todos. Vocês devem estar percebendo que eu estou falando português hoje por conta da nossa convidada, que é a doutora Lúcia Oliveira. A doutora Lúcia Oliveira tem grande experiência no assunto que vai ser discutido hoje. É uma estudiosa do assunto. E nós vamos escutar uma publicação recente do Diseases of Colon and Rectum, onde eles publicaram os resultados de um estudo através da metodologia Delphi, para entender os assuntos relevantes no que diz respeito ao prolapso de reto, tanto do ponto de vista dos pacientes como do ponto de vista dos clínicos. Lúcia, a gente vai pedir para você compartilhar sua tela. No final, quando você terminar, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Eu vou pedir para você falar em um português bem devagar, por conta dos nossos irmãos latino-americanos que estão conectados. E quem não tiver entendido alguma coisa, por favor, coloque no chat ou levante a mão. No final a gente tenta esclarecer e a gente pode falar também em espanhol. Bem-vinda, muito obrigado por conectar. Para nós é um privilégio ter você aqui na nossa reunião que a gente tem mensal de discussão dos trabalhos publicados no Diseases of Colon and Rectum. E a gente agradece mais uma vez a doutora Susan Galandiuk, que foi quem abriu as portas para a gente ter uma sessão exclusivamente da América Latina nesse jornal. Então, vou passar a palavra para você, vou fechar meu microfone, Lúcia, e vou deixar para a gente discutir no final as perguntas e respostas que porventura sejam levantadas. Obrigado mais uma vez e a plataforma é sua. Well, first of all, thank you, Professor Galandiuk, for the privilege of being here with you. It's an honor for me. And thank you, Rodrigo, for the invitation. Obrigada, professor Rodrigo Pérez, pelo convite, é uma honra. Eu vou falar o português bem devagar e posso também hablar un poco en español para los que están ahí escuchando. Este trabajo fue hecho en una joint committee of the American Society and the Pelvic Floor Consortium. É uma iniciativa do grupo de Pelvic Floor da Sociedade Americana e eu gostaria de convidar todos para participar desse grupo. São participantes de várias especialidades, então é um grupo multidisciplinar, e a reunião presencial é anual durante o Congresso Americano de Coloproctologia. Então, todos invitados para participar, e esse trabalho é um dos trabalhos fruto dessas reuniões e de todo o brainstorm que a gente tem feito na área de assoalho pélvico, pelvic floor. Então, por que é importante estudar esses aspectos do prolapso de reto? Esse trabalho visou priorizar temas de pesquisa sobre o prolapso retal. A gente sabe que é uma patologia benigna, mas que ainda, com muitos desafios, tem mais de 100 técnicas cirúrgicas descritas, uma variedade muito grande de resultados, tem poucos trabalhos randomizados e uma heterogeneidade de resultados. Então, nós temos muitos desafios, porque uma vez que é feito o diagnóstico, são várias cirurgias, e nós temos diferentes maneiras de avaliar
esses resultados com, muitas vezes, comparações quase impossíveis. Então, a gente precisa ter evidências maiores e por isso que nós precisamos priorizar a pesquisa para que a gente consiga melhorar os resultados e o manejo desses pacientes. Então, o objetivo desse estudo foi identificar as prioridades para o paciente com prolapso retal, identificando como objetivo secundário as perspectivas do ponto de vista do paciente, identificando também possibilidades futuras de novos estudos e o estabelecimento de um consenso. Então, o objetivo e a metodologia foi envolver os profissionais de saúde e também os pacientes envolvidos, ou seja, os pacientes portadores do prolapso, utilizando um método chamado Delphi. O que é o processo Delphi? É uma técnica estruturada para obter um consenso e previsões através de um painel de especialistas e geralmente abordando problemas complexos. Então, a gente utiliza questionários anônimos e rodadas sucessivas de feedback que são controlados para que a gente possa eliminar os vieses e a pressão social, permitindo que o grupo possa refinar as suas respostas até chegar num consenso e num acordo comum. Então, aqui, colocando a inteligência artificial para ajudar a gente, um resumo desse trabalho, nós podemos ver ali em cima, a primeira fase é uma fase de pesquisa de literatura, geração de perguntas para que a gente possa passar isso para os médicos que vão funcionar como o grupo que vai fazer a pesquisa e responder as questões, e aí, depois dessa primeira rodada, a gente, então, vai observar como foi a votação e o que houve com maior consenso. E a gente sempre considera mais de 70% de consenso entre os participantes uma coisa que tem validação. Então, por exemplo, nesse estudo, nós tivemos uma primeira rodada, onde um questionário foi enviado através do database da sociedade, do Pelvic Floor, e através de um sistema de REDCap, que é um sistema que permite você fazer ali dar a sua resposta. Médicos do consórcio que foram voluntários responderam a essas perguntas e, através dessas primeiras perguntas, nós tivemos a graduação de importância. Então, alguns temas já nessa primeira rodada foram eliminados, nós passamos então para uma segunda rodada e a mesma coisa ocorreu. Então, isso é um processo muito interessante, né? Porque depois que a gente faz essas subsequentes avaliações, a gente tem um compilado de respostas, ideias, um resumo final, e, no caso, esse estudo foi também passado para um grupo de pacientes. Isso que foi a grande diferença também desse estudo. Então, vocês vejam que foram 372 médicos envolvidos, entre eles, a maioria foram cirurgiões coloretais, 68%, e sempre com uma grande experiência. Mais de 50% desses médicos tinham mais de 10 anos de prática, né? Em relação ao grupo de pacientes, foi um grupo menor, foram 26 pacientes, a maioria mulheres, né? Até porque a gente sabe que é uma patologia com predomínio no sexo feminino, e o que nós obtivemos de respostas foram 5 pontos importantes
é, entre todas as questões analisadas, e a gente vai falar um pouquinho disso. É, em relação ao impacto, a gente sabe que é importante que os estudos sejam feitos a longo prazo, do ponto de vista é, do paciente também, as perspectivas do paciente, e nós sabemos, através desse estudo, que é possível fazer um consenso com médicos expertos, e que talvez projetos futuros sejam de incluir realmente iniciativas desse tipo. Então, a conclusão desse estudo é que a gente fez um estudo internacional com uma metodologia Delphi, que reuniu médicos e pacientes para definir questões importantes em relação ao prolapso retal, questões que são ainda pouco respondidas, e após essas subsequentes rodadas de processo do consenso estruturado, a gente conseguiu identificar as prioridades que nós devemos focar, né? Principalmente na técnica cirúrgica ideal, reduzir a recorrência, melhorar os resultados funcionais. Então, o estudo ele fornece um roteiro internacional, isso foi um ponto também importante para futuras pesquisas sobre o prolapso retal, assegurando que os próximos ensaios se concentrem nessas questões de maior relevância, tanto para os pacientes como para os médicos. Então, existem implicações para o futuro, né, que a gente sabe hoje que a gente deve, sempre que possível, incluir a avaliação do ponto de vista do paciente, então os PROMs, as definições standard, os resultados funcionais, a recorrência, o custo efetivo de você fazer A ou B cirurgias e a decisão compartilhada, né? Então, os pontos fortes do estudo é que foi um estudo internacional, com uma colaboração de expertos de várias áreas, não só cirurgiões coloretais, teve o envolvimento dos pacientes, é um estudo robusto, com uma metodologia Delphi, e assim, a gente sabe que existem limitações, né, porque o Delphi não pode substituir os trials clínicos, mas a gente sabe que houve uma variação em relação à região que a gente teve diferentes especialistas em várias partes do mundo, mas o que a gente leva para casa de mensagens depois dessa avaliação toda é que a gente não deve avaliar o prolapso retal, a cirurgia para o prolapso, simplesmente baseando na recorrência. A gente deve incluir a função, a qualidade de vida, a satisfação do paciente e um processo de decisão conjunta. Então, as prioridades na pesquisa devem ser compartilhadas. Esses métodos de consenso, eles podem realmente ajudar a identificar as áreas de pesquisa que ainda são importantes, e certamente a gente precisa de novos trabalhos que coloquem o paciente no centro da questão. Então, utilizando uma metodologia do tipo PROMS. Então, foram as considerações mais importantes que a gente obteve desse trabalho, e eu estou à disposição para conversar com vocês todos aí. Muito bem, Lúcia. Na verdade, eu acho que é interessante a estrutura do Delphi para a gente, né, tentar estabelecer prioridades, mas eu entendi que as prioridades que surgiram com este trabalho pareceram ainda um pouco genéricas, vamos dizer assim. Eu fiquei curioso para entender, do ponto de vista seu e talvez de ponto de vista do painel, quais seriam os próximos passos, as prioridades. Então, se nós fôssemos amanhã, por exemplo, sentar para desenhar um estudo clínico
em prolapso de reto, qual seria, ou seja, onde você colocaria as suas fichas amanhã em que um estudo de prolapso de reto que fosse relevante tanto para os pacientes quanto para nós, coloproctologistas e cirurgiões coloretais? Onde que está, né, o ouro do prolapso de reto no que vem por aí, na visão do painel, levando em consideração tudo que vocês falaram, decisão compartilhada, funcionalidade, etc. Mas eu estava esperando um pouquinho mais do tipo, olha, ó, nós temos que comparar A com B, B com C. Quais são esses A com B e B com C que o painel considera que realmente vale a pena a gente pensar? Lembrando que prolapso de reto, talvez, eu me lembro de escutar isso muitas vezes, né? Prolapso de reto tem N cirurgias possíveis. E Mais de 100. quando tem N cirurgias possíveis, é que nenhuma funciona muito bem. Essa era uma máxima que a gente escutava muito no passado. Então, hoje, vocês sentados lá como experts no assunto, olhando para toda a literatura disponível, quer dizer, quais são, né, onde estão os maiores promessas, vamos dizer assim, do ponto de vista de tratamento cirúrgico, olhando para esses desfechos clínicos que vocês muito bem apontaram. Qual que é a impressão que você tem? Então, Rodrigo, realmente é um tema assim, como eu falei, é uma doença benigna, mas é um desafio muitas vezes, porque às vezes o paciente tem sintomas por trás da condição que também precisam ser avaliados. Então, a gente, hoje, isso foi assim um trabalho extenso, né, longo, e que gerou várias discussões, antes da discussão maior presencial lá no Congresso, a gente trocava mensagens, tinha grupos também de estudo online, então é, iam surgindo, né, novos questionamentos, porque hoje você não pode deixar de considerar a opinião do paciente, né? Então, muitas vezes, até para você escolher, são mais de 100 técnicas cirúrgicas descritas na literatura. Mas a gente hoje tende a dividir o tratamento do prolapso de reto em cirurgias perineais e cirurgias abdominais. E a gente sabe já que algumas cirurgias abdominais elas têm mostrado uma menor chance de recorrência. Então, essas cirurgias, né, por exemplo, a ventropexia anterior, ela tem sido indicada principalmente para os pacientes mais jovens, que ainda têm uma longa sobrevida pela frente, né? E aí entra também hoje uma nova ideia em relação ao prolapso, que é o distúrbio do colágeno, a disfunção do colágeno, que antes a gente não levava em consideração esse item. Então, existem, inclusive, desenvolvimento de técnicas para mapeamento genético de pacientes que têm geneticamente uma alteração estrutural do colágeno, onde você sabe que não basta fazer uma aplicatura se você vai indicar uma técnica perineal, porque a chance daquilo ali não dar certo por conta da estrutura que o paciente tem é muito complicado. Então, a gente sabe que ainda vão surgir novas ideias nesses próximos anos, e tem muito a ver com a questão do perfil do paciente, da atividade que os pacientes fazem. Se são pessoas jovens que praticam muito atividade física, a gente às vezes se depara com mulheres jovens que fazem crossfit e que, com o esforço repetido e talvez com uma predisposição a ter uma alteração do colágeno, essas mulheres, mesmo sendo jovens e sem ter uma história obstétrica rica, elas fazem prolapso de reto. Então, a gente também está vendo alguns casos de prolapso em homens,
né? E não necessariamente tem por trás uma esquistossomose, que é uma coisa, por exemplo, que ocorre em países subdesenvolvidos, e é uma das causas de prolapso em homens, mas a gente também está vendo essa questão da disfunção do colágeno, né? Então, eu acho que esse trabalho mostrou, primeiro, que existe uma necessidade grande da gente aprofundar os estudos em prolapso de reto. A gente entende que a identificação do grupo que você está lidando é importante para você definir se você vai usar uma técnica abdominal ou uma técnica perineal e o sintoma que o paciente tem, porque às vezes ele tem um prolapso, mas ele tem constipação. Então você tem que às vezes analisar os sintomas e algumas vezes precisa de métodos de avaliação, como por exemplo uma cinedefecografia ou uma ressonância, uma defecorressonância, para você entender se existe um prolapso interno associado, porque você precisa achar a técnica que vai ser mais benéfica para aquele paciente. Mas a maioria dos pacientes que a gente se depara são pacientes idosos, né? São mulheres, tem uma história obstétrica, então a gente ainda tem alguns casos onde você, de acordo com a morbidade que esse paciente vai precisar, você vai selecionar esse paciente de acordo com o PI dele, se ele tem uma condição clínica favorável, você pode, inclusive, fazer uma técnica minimamente invasiva que seja associada a menor recorrência. Mas aí entram várias variáveis. Você desligou o microfone, Lúcia, você desligou o microfone. Deixa eu aproveitar que você desligou o microfone sem querer Sem e querer. vou fazer umas perguntas para você, para a gente tentar aproveitar a sua presença aqui, porque eu acho que tem perguntas que valem a pena a gente perguntar práticas clínicas, como você vê a indicação. Estamos saindo um pouco da publicação e ouvindo mais a opinião da Lúcia de Oliveira, que participa do, do consórcio. Então, Lúcia, vamos ver. Eu fui por muitos anos assistente da professora Angelita, que adorava a cirurgia de Altemeyer. E a cirurgia de Altemeyer tinha como, né, uma das vantagens teóricas, né, é que não precisava entrar dentro da barriga dos pacientes, que era um problema há anos atrás. Hoje em dia a gente tem a cirurgia minimamente invasiva, hoje em dia tem a cirurgia robótica, que tornou isso muito mais fácil. Os pacientes, né, entrar na cavidade abdominal era uma cirurgia de grande porte, enquanto uma cirurgia perineal era de pequeno porte. Hoje em dia, com a cirurgia minimamente invasiva, isso é muito questionável. Eu me lembro da professora dizer: não, mas a gente faz uma aplicatura da musculatura, é, melhora a continência dos pacientes. Hoje em dia, isso é muito questionável, porque a gente faz uma anastomose coloanal nesses pacientes, quando a gente faz uma cirurgia de Altemeyer. A minha pergunta é bem simples para você. No, no contexto, no cenário que nós temos hoje, cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica, a melhoria das condições da cirurgia laparoscópica e robótica para os pacientes, ainda tem espaço para a cirurgia de Altemeyer na correção do prolapso? Sim ou não? Então, principalmente porque nós estamos na América Latina, né, e nem toda cidade, por exemplo, aqui do Brasil, tem cirurgiões capazes de fazer uma ventropexia com sutura. Às vezes não tem cirurgia laparoscópica no interior da Bahia, ou sei lá, no interior do Ceará. Pode ser que exista uma cidade onde não tem um hospital com o equipamento para fazer uma cirurgia por vídeo. Então, sim, eu acho que ainda tem espaço. Também tem uma outra situação, não só a falta do cirurgião ou do equipamento, mas o caso de um estrangulamento por um prolapso agudo, e isso é uma coisa de emergência.
A gente é chamado, às vezes, eu participo aqui de um hospital no Rio de Janeiro, que tem uma emergência, e às vezes me chamam para ver, e é um prolapso encarcerado, com sangramento, com necrose. Então, nesses casos, principalmente, Ótimo. é uma boa opção você fazer um Altmaier, né? Até porque Boa, boa. É isso pode. aí, ótimo. Eu vou aproveitar que a Macarena perguntou, porque ela está perguntando aqui, graças Macarena por conectar-te, Olá, em Macarena. em que situação não faria jamais uma retopexia ventral com tela? De jeito nenhum. Acho que você acabou de falar uma, por exemplo, quando É, tem um sim, encarceramento e uma exato. necrose do intestino, talvez a melhor alternativa seja uma abordagem perineal, tá certo? Sim, Que certo. outra situação? De jeito nenhum, algum paciente com muitas aderências, que já teve cirurgias prévias, enfim, não é uma coisa fácil você fazer uma colocação de uma tela bem colocada, porque colocar uma tela, gente, a gente coloca. A questão da ventropexia é você fazer uma boa dissecção, colocar a tela no lugar adequado para que você realmente faça a tração necessária para corrigir o prolapso. Então, se você tem uma pelvis, vamos dizer assim, congelada, né, um paciente que já fez algumas outras cirurgias, eu acho que não vale a pena. Uma pergunta importante relacionada. A Ingrid sugeriu aqui, Ingrid Mello, graças Ingrid por Olá, conectar-se. Ingrid. Paciente que não tenha tido ainda filhos, ainda tem alguma correlação entre paridade e colocação de tela? Tem um prejuízo, risco maior de infertilidade com a colocação de tela? Ou isso ainda é mal, insuficientemente estudado para que a gente possa ter uma opinião a respeito? Sim, é uma pergunta boa, até porque a gente está vendo, como eu falei, algumas mulheres mais jovens com prolapsos, né? Então, realmente, isso é uma situação que a gente deve considerar, principalmente porque as complicações com as telas não estão excluídas, né? Por mais que você use uma tela de forma adequada, é uma catástrofe quando você tem uma tela extrusa. Então, a gente precisa considerar todos esses fatores. Eu acho que eu tenderia a fazer com que essa mulher tivesse a criança, o filho, interrompesse a história obstétrica para depois cuidar desse prolapso usando uma tela. Eu não colocaria isso antes da gravidez. A gente não sabe, não tem nenhum estudo que eu saiba correlacionando complicações de uma grávida com uma retopexia prévia à gravidez. Não. Então, antes de a gente passar para a próxima pergunta, numa paciente jovem que tem desejo de constituir família, tem desejo de engravidar e está com prolapso de reto, você posterga o tratamento para depois ou você oferece um tratamento cirúrgico sem a colocação de tela nessa paciente? Que técnica você faria? Depende de como essa paciente está. Se ela está vivendo uma qualidade de vida muito ruim por causa do prolapso, a gente tem que fazer alguma coisa, O que né? você Mas faria? eu tenderia a esperar ela ter o filho. Se ela tem uma qualidade de vida Muito muito ruim? ruim, e dependendo do tamanho do prolapso, porque isso são coisas, a gente precisa saber que tipo de prolapso. Tem prolapso interno também, é só um prolapso externo, é um prolapso mucoso, tem sintoma de defecação obstruída, qual o tamanho do prolapso, né? Um prolapso pequeno, uma cirurgia, por exemplo, de Delorme até 4, 5 centímetros, você às vezes consegue resolver e essa mulher depois, se ela permanecer, ela depois faz uma outra. Prolapso grande, você faria o quê? Para essa paciente, um Para essa prolapso, paciente. se ela está muito sintomática, eu faria
É difícil essa pergunta, viu, Difícil Rodrigo? essa pergunta. Você me pegou agora. Você Não me tem problema, pegou. não tem problema. Temos mais perguntas. Uma pergunta do doutor Eu Gervásio nunca tive esse Salgado. caso. Eu nunca tive esse caso. Gracias, doctor Salgado, por estar conectado. Pergunta se não deveríamos chamar o intossuscepção retal de prolapso oculto. Hoje em dia a gente usa os dois termos, né? A gente tende a classificar em prolapso externo ou prolapso interno. E o prolapso interno, ele pode ser uma intussuscepção e seria também oculto. Entendi. Pergunta do Dr. Dan Ruiz, concordo com a pergunta. A defecografia por ressonância magnética substituiu a videodefecografia das antigas, Lúcia? Aquela Olha, sinceramente, videodefecografia convencional nós devemos deixar de lado e agora é só ressonância magnética? eu acho que não. Se você tem possibilidade de ter no seu hospital um radiologista que se interesse por fazer esse tipo de avaliação, vale a pena, porque é mais fisiológico, você está com o paciente na posição fisiológica de defecação e você consegue ver melhor, principalmente esses casos de intussuscepção, de coisas combinadas, que é, não é incomum você ter uma retocele com uma intussuscepção, né? Então, quando houver disponibilidade, você ainda dá preferência à videodefecografia convencional? Eu acho que para o prolapso interno faz a diferença. Agora, a Tá, gente tem feito tanto a defeco-ressonância quanto também o ultrassom transperineal, a gente consegue hoje ver muitos achados. Então, eu acho que depende de onde você está, a sua experiência com alguns métodos. tá bom. Outra pergunta, doutor Arceu tem uma pergunta que eu não sei se eu concordo muito com a opinião dele, dizendo que é muito difícil, talvez, padronizar e a curva de aprendizado das duas técnicas, entre o Altmaier e a retopexia ventral com tela. Você acha que uma é mais difícil, a padronização técnica e a variabilidade técnica é muito grande ou maior em uma técnica do que na outra? Ou você acha que isso é uma variabilidade que pode acontecer nas duas técnicas? Fala um pouquinho do Eu que você acho que, acha. sim, eu acho que a curva de aprendizado talvez seja maior para ventropexia, porque o cirurgião precisa, se ele está fazendo por vídeo, ele precisa ter destreza para dar os pontos, né? Enquanto que se ele está fazendo no robô é mais fácil. E hoje o cirurgião laparoscópico também fazer robótica em assoalho pélvico tem essa grande vantagem. Quando você precisar fazer uma ventropexia, a cirurgia é muito mais fácil, porque o robô ele faz um movimento que a gente na laparoscopia não consegue, então é muito mais difícil. Agora, eu acho que as duas técnicas, o Altmaier não tem uma curva de aprendizado tão longa e a técnica ela é reprodutível, sim. Eu não sei se eu concordo com o Arceu também não. Arceu, eu acho que a gente pode, da mesma forma que existem cursos de ventropexia, e isso inclusive a Sociedade Americana tem, a doutora Brooke Gurlin tem feito isso todos os anos e eu mesmo já participei, a gente faz lá, aprende a identificar as estruturas e dar os pontos. O Altmaier é a mesma coisa, a gente tem vídeos educativos, né? E acho que não é difícil, mas a gente poderia incluir isso também como uma ideia para que os novos residentes, a turma que está saindo, que eles sejam treinados também para essas técnicas. Eu acho que ele, na verdade, concorda com você. Ele está dizendo aqui que realmente o Altmaier talvez seja mais fácil de padronizar do que a retopexia ventral com tela. Sim. Ele está dizendo o que quis dizer. Tá bem, Arceu. É isso, é isso que ele É uma concordou com ideia para a você. gente Ele fazer. concordou. Então, O Eduardo Vieira tá querendo fazer a pergunta de tipos de tela com relação
a recidiva talvez você pudesse também falar um pouquinho sobre as complicações. Quando você usa, qual é a tela que você usa e por quê? Eu tenho usado a polipropileno, e isso principalmente porque aqui os seguros de saúde não estão cobrindo as telas biológicas, é, e acho que, enfim, ah, é um material que já se mostrou seguro, né? O que vem acontecendo é assim, a experiência do departamento, né, do serviço, leva muito em consideração a indicação do procedimento, né? Então, o procedimento bem indicado, a técnica bem realizada, a chance de complicação é menor. Se a gente olhar os guidelines europeus publicados em 2017, vocês veem que não existe tanta diferença, os europeus também dão preferência ao polipropileno. Agora, os americanos já estão nos biológicos, né? Então, isso é uma coisa que é da região, é da questão do sistema de saúde, tem a ver com a questão legal, né? Os processos, enfim. Então, o fato é que a gente tem muito pouca diferença, se você for olhar na literatura, de complicação entre um material e outro. Mas, Luciano, sim, mais uma pergunta, mais uma pergunta. O Gustavo Seba Pereira de Campinas, obrigado, Gustavo, de estar conectado aí. Está dizendo que acho que só nós brasileiros, pelo português, que estamos ainda utilizando o termo procedência de reto. Também não tenho certeza se é verdade isso. Devemos abandonar procedência de reto e passar a usar prolapso total e eu prolapso. prefiro prolapso também. Eu tive que fazer uma aula para graduação recentemente e tive que usar esse termo procidência, mas é verdade, aqui no Brasil isso ainda está nos livros, isso ainda está nos programas de residências das faculdades, mas assim, talvez a gente possa ir migrando para o rectal prolapse, porque isso é o que todo mundo no mundo inteiro usa. Você fala procidência, ninguém nem sabe direito o que é. Doutora Paola Cenzano da Bolívia também está dizendo, concordando com você de que em lugares, em centros como na Bolívia também, né, no Brasil também acontece isso, doutora Paola, não tenha dúvidas, em muitos lugares onde não há disponibilidade nem de telas e nem de aparelhos de cirurgia minimamente invasiva, o Sim, acesso perineal segue como uma alternativa muito atraente. sim. Eu queria fazer uma pergunta para você, Lúcia, nós já estamos chegando no final da discussão. Se você tivesse que escolher uma população de interesse para estudar duas técnicas diferentes, quais seriam essas duas técnicas que você colocaria num estudo randomizado ideal? Eu sei que tem limitações, é difícil de ter o número de pacientes, mas se você tivesse e pudesse escolher, quais seriam as duas técnicas que você compararia em uma população bem definida da sua escolha? Explica para gente por quê. Eu acho que a gente poderia tentar fazer a comparação da ventropexia com a promontofixação, porque nas duas técnicas você não resseca, né? Que é uma coisa que existem cirurgiões também usando a ressecção associada à pexia, mas há uma chance maior de problemas de disfunção no pós-operatório. Então, talvez essa comparação com a técnica de não ressecar. E os ginecologistas, Rodrigo, eles vêm usando várias técnicas de ocluir o hiato ali com suturas no peritônio. A gente precisa, talvez, pensar e usar esse expertise também dos ginecologistas, porque eles têm essa experiência em mulheres com grande hiato, né? Existem cirurgias que podem modificar
uma disfunção da anatomia. E Peter Petros é um ginecologista da Austrália que tem uma teoria chamada teoria integral, onde ele justifica os sintomas de várias situações pela lesão das estruturas. Então, eu acho que a gente precisa ir pensando um pouco nisso e trazendo isso também para a nossa especialidade. Última pergunta. Você citou a sacropromontofixação. Qual seria a situação clínica para você usar a sacropromontofixação comum hoje sem tela? Uma pessoa um paciente que já tem alguma tela pélvica, que tem uma fibrose ou que fez uma cirurgia que já tem ali uma alteração da anatomia, enfim, um paciente que teve uma história, por exemplo, de algum pólipo retal e que precisa fazer exames de rotina, pacientes que têm pelo, pela, pelo perfil físico, são pessoas que têm estrutura assim de serem muito magros, de não ter tecido para a gente fazer uma boa fixação de uma tela, problemas de coluna, problemas de disquite, como é que se chama? Que eu estou com a palavra em inglês na cabeça, mas de você não aumentar o risco dessa pessoa fazer uma complicação pela tela fixada no sacro. Tá bom. O doutor Camilo está perguntando, fora isso, o padrão da primeira escolha seria, em princípio, retopexia ventral com tela. Sim, eu acho que hoje o que a gente está vendo em termos de recorrência, de melhora, de retorno da função, de qualidade de vida, de diminuição de tempo de internação, enfim, e de própria resolução do sintoma, essa técnica está mostrando melhores resultados em relação ao que a gente vem fazendo, principalmente nas pessoas mais jovens, né? Eu acho que isso é E, importante também. e acho que também o doutor Carlos Martinezzi e o próprio Arceus levantaram duas situações clínicas, talvez para não utilizar a tela. Uma que você mesmo já falou, que é uma pessoa muito jovem ainda com a prole não estabelecida, Isso, que está interessada em ter filhos. E o Arceu fez aqui a lembrança de um caso específico que seria um paciente com doença de Crohn e que ele evitou de colocar a tela numa paciente com sim, doença de Crohn, que doença de talvez seja uma, claro. mas é uma situação muito, talvez, muito radical, vamos dizer assim, É, a exceção da exceção. e Lúcia, eu posso só dar uma última. claro, Eu tive claro. um caso recente que eu coloquei uma tela, fiz uma ventropexia em 2008. E essa paciente, ela engordou nesses últimos anos, ela é uma obesa e ela fez uma extrusão dessa tela. Foi o meu primeiro caso de extrusão de tela e foi muito difícil a cirurgia dela, muito difícil. Eu acabei fazendo uma coloanal, derivei, fiz uma ileostomia, porque é uma paciente muito obesa e foi uma cirurgia difícil porque, infelizmente, ela tinha um problema ocular que o meu anestesista contraindicou a laparoscopia. Então, eu tive que fazer aberta e foi uma coisa muito difícil. Então, assim, fica também uma mensagem para vocês todos que pacientes obesos é uma indicação que vocês têm que ter muito cuidado, viu? Porque se tiver alguma complicação, depois para resolver é muito difícil. Tá bom. Bom, Lúcia, muito agradecido. Acho que foi ótima essa troca de experiências aí. Desculpa pelas perguntas assim de queima-roupa, Não, tudo bem. mas acho que o estudo levantou um pouco
a vontade de fazer perguntas que a gente nunca teve a oportunidade de perguntar para alguém Sim, tão expert como você. Só tenho a agradecer e a disponibilidade, a gentileza e a presteza de responder aí as perguntas dos nossos participantes. E mais uma vez, parabenizar você pelo estudo e dizer para você que nós estamos esperando as próximas, as próximos os estudos de prolapso retal e de disfunções sim. do assoalho pélvico do consórcio. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Graças a todos pela participação e thank you for all. Bye bye. Obrigado, Lúcia. Boa noite. Boa Buenas noite, noches a obrigada. todos y comunicaremos en la próxima reunión en el próximo mes. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.